Olá, queridos ouvintes! Bem-vindos ao podcast Gênesis, a semente da Bíblia. Eu sou Paulo e hoje vamos explorar esse fascinante livro que é a base de toda a Escritura Sagrada. E eu sou Mariana. Estou muito animada para conversar sobre Gênesis, um livro de origens que responde às grandes perguntas da humanidade. De onde viemos, por que estamos aqui e qual é o nosso propósito? Exatamente, Mariana. Gênesis significa origem, ou nascimento em grego. É considerado a pedra fundamental de toda a Bíblia, estabelecendo temas que percorrerão todas as Escrituras. Paulo, muitas pessoas não percebem que Gênesis se divide em duas grandes partes. Você poderia explicar essa estrutura para nossos ouvintes? Com certeza. A primeira parte, conhecida como História Primitiva, abrange os capítulos 1 a 11 e narra eventos universais: a criação, a queda do homem, o dilúvio e a Torre de Babel. Já a segunda parte, a História Patriarcal, vai do capítulo 12 ao 50 e se concentra na história de uma família específica, Abraão e seus descendentes. Fascinante! Começando pela criação, temos o relato dos 7 dias. É interessante como há um padrão ordenado, não é mesmo? Deus primeiro cria os ambientes nos 3 primeiros dias e depois os preenche nos 3 dias seguintes. Sim, é um relato majestoso e ordenado. Nos dias 1 a 3, Deus separa a luz das trevas, as águas de cima das águas de baixo e cria a terra seca com vegetação. Nos dias 4 a 6, ele coloca os astros no céu, enche as águas com peixes, os céus com aves e, finalmente, cria os animais terrestres e o ser humano, o clímax da criação. E qual é a importância do 7º dia, quando Deus descansa? O descanso de Deus não era por cansaço, mas para estabelecer um padrão para a humanidade, de trabalho e descanso. Ele abençoa este dia como sagrado, um princípio que vemos refletido até hoje em nossas vidas. Paulo, o que mais me impressiona é como a narrativa muda dramaticamente após a criação de Adão e Eva. Eles viviam em perfeita comunhão com Deus no Jardim do Éden, até que veio a queda. A serpente semeia a dúvida em Eva sobre a bondade de Deus. A tentação atingiu 3 áreas: o desejo físico, pois o fruto parecia bom para comer, o desejo estético era agradável aos olhos, e o desejo de poder era desejável para dar entendimento. As consequências foram imediatas: vergonha, medo, quebra de relacionamentos. Adão culpa a Eva, que culpa a serpente. A harmonia do jardim é substituída por acusações. E há as maldições. A serpente é amaldiçoada, a mulher sentirá dores no parto e o homem terá que trabalhar arduamente, numa terra também amaldiçoada. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus oferece esperança. No versículo 15 do capítulo 3, temos o que muitos teólogos chamam de proto-evangelho, a primeira promessa do evangelho. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia da vinda de um Salvador. Depois vemos como o pecado se espalha rapidamente. Caim mata seu irmão Abel por inveja. Gerações depois, a maldade humana havia se multiplicado tanto que Deus decide enviar o dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. E após o dilúvio, Deus estabelece uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O sinal dessa aliança é o arco-íris, um lembrete da fidelidade e misericórdia divinas. Chegamos então à segunda parte de Gênesis, onde a narrativa se concentra em Abraão e seus descendentes. Deus o chama de Ur dos Caldeus e estabelece uma aliança com 3 promessas centrais: terra, descendência numerosa e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. A vida de Abraão é uma jornada de fé, com momentos de grande obediência, como quando está disposto a sacrificar seu filho Isaque, mas também marcada por dúvidas e falhas humanas. Depois temos as histórias de Isaque, de Jacó, que de enganador se torna Israel, o príncipe de Deus, e de José, vendido como escravo pelos irmãos, mas que acaba governador do Egito. A história de José é particularmente comovente.
Apesar de todas as traições e dificuldades, ele perdoa seus irmãos e vê o propósito de Deus em tudo o que aconteceu. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele diz no capítulo 50. Exatamente. E essa frase resume muito do que Gênesis nos ensina. A soberania de Deus sobre todas as circunstâncias, mesmo em meio ao pecado humano. O livro termina com os israelitas no Egito, preparando o cenário para o êxodo. Que jornada incrível fizemos hoje! De um jardim perfeito a um povo em formação no Egito, vemos Deus trabalhando constantemente para redimir a humanidade caída. Sem dúvida. Gênesis é o livro dos começos, mas também o livro da esperança. Ele nos mostra que, apesar de todas as nossas falhas, Deus tem um plano de redenção que se desenvolve ao longo da história. Queridos ouvintes, esperamos que este episódio tenha ajudado vocês a compreender melhor o livro de Gênesis e sua importância para toda a narrativa bíblica. Na próxima semana, continuaremos nossa jornada pela Bíblia, explorando o livro de Êxodo. Não percam! Eu sou o Paulo. E eu sou Mariana. Obrigada por nos acompanhar em Gênesis, a semente da Bíblia. Até a próxima!